essa oração ela se tornou o meu xodó. É uma das orações preferidas na minha vida. Ela tem palavras, todo o emocional que é envolvido nela é muito bonito. Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, eu estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever e a fazer parte da nossa família. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho a experiência que eu tive e que os membros também da família do Santuário tiveram em um dos ciclos de orações que a gente costuma fazer aqui. Então, se por acaso você chegou aqui de paraquedas e ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o primeiro link de acesso. Vai ser o link de acesso à comunidade do Santuário, que é o nosso grupo, que é lá onde a gente faz os ciclos de orações, lá onde a gente faz tudo isso acontecer. Então, se você ainda não sabe como entra ali para você fazer parte e descobrir na prática como um ciclo de oração funciona. Eu vou contar aqui no vídeo de hoje, então, a minha experiência no ciclo de oração do raio branco da Fraternidade Branca. Ele é o 4º raio da Fraternidade. Então, para esse vídeo funcionar aqui e você me compreender, a gente tem que entender um pouquinho a Fraternidade Branca, um ciclo de oração e depois a experiência nesse ciclo aqui em específico. Fraternidade Branca é um grupo de seres evoluídos, ascensionados, que cuidam, digamos assim, do nosso planeta Terra. E ela é dividida em 7 raios, né? Tem pessoas que falam em mais raios, mas assim, primordialmente, nas energias primordiais existem 7 raios, dos quais cada raio tem uma especificação de trabalho. O 4º raio é um raio branco, cada raio também tem uma cor. Nesse 4º raio, então, sendo o raio branco, nós temos alguns seres que trabalham, digamos assim, na purificação do nosso karma, principalmente, através desse trabalho deles e de todas as orações e decretos com os quais eles trabalham. Eu vou dar um exemplo para você, se você ainda está meio perdido. O ciclo de oração mais conhecido de todos é o ciclo de oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel, ele atua no raio azul, que é o primeiro raio da Fraternidade Branca. E lá eles vão trabalhar principalmente, né, os seres que atuam nesse raio, com a nossa proteção e a nossa libertação. Cada raio trabalha com coisas específicas. E o raio branco, ele vai trabalhar principalmente então com a purificação do nosso campo energético e principalmente com o nosso karma. Nesse 4º raio existem alguns seres que nós temos conhecimento que trabalham através dele. Nesse raio, então, nós temos o Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo mensageiro. É comum que nesses ciclos de orações a gente receba muitas mensagens através de sonhos, sinais, sincronicidades. Também ele é regido através do mestre ascensionado Serafis Bey. Então, tem uma série de especificações sobre esse raio que eu não vou entrar muito em detalhes para que esse vídeo não fique muito longo, porque o objetivo aqui realmente é falar um pouquinho da minha experiência nesse ciclo de oração. Tá, falamos sobre o 4º raio da Fraternidade Branca. Então agora o que é um ciclo de oração? Quando a gente faz 21 dias de oração, como é comum a gente conhecer o ciclo de 21 dias de oração de Arcanjo, eu ia dizer Gabriel, Rafael, de Arcanjo Miguel, me perdi. Mas é muito comum que a gente conheça o ciclo de oração de Arcanjo Miguel. Nesse ciclo de 21 dias que a gente faz, qualquer oração, qualquer coisa, a gente torna um ciclo quântico, porque é o que o nosso organismo aqui, nessa dimensão, precisa para incorporar um novo hábito, para perceber alguma coisa no nosso campo energético e trazer, automatizando aquele movimento e fazendo aquilo ser mais rápido e mais fácil. Se vocês forem pesquisar um pouquinho os aspectos neurológicos, biológicos disso, vocês vão entender. O fato aqui é, um ciclo de oração é repetir a mesma oração por um período de 21 dias. Tem alguns critérios, tem alguns padrões para a gente fazer isso, por exemplo, os horários das orações, tem algumas regrinhas, digamos assim, para isso funcionar um pouco melhor. E é por isso que eu oriento você que, se não tem ideia ainda do que eu estou falando, se nunca fez um ciclo quântico, entra aqui no grupo para fazer parte dos ciclos de orações quando eles estiverem acontecendo no santuário. Vamos lá, falamos sobre a Fraternidade Branca, falamos sobre o ciclo de oração. E agora, o que então um ciclo de oração faz na minha vida, né, ou na vida de quem está fazendo? Se a gente entende que cada ciclo de oração trabalha em uma questão específica e pontual da nossa vida, e que no raio branco da Fraternidade Branca nós trabalhamos nessa purificação do karma, quando eu faço um ciclo de 21 dias
dentro desse raio, sobre essa oração, eu acabo fazendo uma purificação do karma na minha vida, no meu campo energético. Então, vou contar um pouquinho a minha experiência, o que eu senti, o que a gente pode sentir fazendo esse ciclo por 21 dias. Eu nunca tinha feito esse ciclo com o grupo, com a família do santuário, e resolvi trazer então como ao longo desse ano de 2024, que eu estou gravando esse vídeo, a gente fez todos os ciclos da Fraternidade Branca. Então, fazendo pela primeira vez esse ciclo do raio branco, tudo foi bastante novo. Eu não sabia muito bem o que esperar, os sintomas, se ia ter alteração no sono, enfim. O que aconteceu? Eu senti uma alteração no sono assim extrema, tanto quanto o ciclo de São Miguel Arcanjo, para quem já fez e sabe como é. A gente costuma ter alterações, tá? No sono, nos sonhos, ter sonhos mais estranhos, receber mais sonhos com mensagens, costuma ter mais insônia, porque a gente está mexendo no nosso campo energético, então é normal que o sono seja bastante alterado. É comum que o sono se altere em qualquer ciclo quântico de oração que a gente faça. A gente pode notar essa diferença. Às vezes é mais ou menos desconfortável para algumas pessoas. Eu já encaro isso de forma mais tranquila e mais de boa, digamos assim. Porque eu já estou mais acostumada a fazer, eu compreendo que faz parte do processo e eu encaro tudo isso que acontece de uma forma mais tranquila, porque eu realmente entendo que existe um propósito para aquilo e que significa que o meu campo energético está se habituando e se reorganizando naquela energia. Eu achei um ciclo tão potente e tão transformador quanto o ciclo de São Miguel Arcanjo por exemplo. O ciclo de São Miguel Arcanjo costuma mexer muito na nossa vida e eu senti que esse do raio branco mexeu tanto quanto o do raio azul. Tive muitas percepções, muitas mensagens, que a gente acaba recebendo por ter o Arcanjo Gabriel nesse raio. É muito comum que a gente tenha acessos a muitas mensagens, muitos sinais, se a gente estiver atento. Se a gente estiver simplesmente assim, sem prestar atenção, a gente vai passar e vai perder a maior parte delas. É por isso que a gente tem que estar tão presente e consciente daquilo que a gente está fazendo. Vou explicar o que significa fazer essa purificação do karma, tá? Quando a gente fala em karma, a gente tem digamos, a seguinte ideia básica. Karma é quando a gente fez alguma coisa errada em alguma outra vida ou até nessa, e aí a gente vai ter uma continha para acertar ali na frente, seja aqui ou seja em outra vida. Geralmente quando a gente fala em karma, a visão das pessoas é essa. E ela não tá errada, mas a gente tem que entender que karma nem sempre é uma questão assim tão negativa. Mas karma significa um reequilíbrio energético. Então, às vezes eu fiz uma coisa que realmente não foi legal em uma outra existência, não foi benéfica para mim, não foi benéfica para outras pessoas, e o universo ele tá sempre encontrando uma forma de compensação, de equilíbrio. Então, às vezes eu vou ter que passar por alguma experiência que às vezes não é muito agradável, para reequilibrar isso energeticamente, eu tomar consciência de algumas coisas, mas isso não significa que seja algo extremamente ruim e negativo, tá? O que acontece? Quando a gente faz a purificação do karma através desse ciclo de oração, não significa que eu vou zerar os meus débitos, como muitas pessoas podem pensar. Significa o que então, Marina? Significa que, imagine que eu tenho um karma negativo, de alguma experiência realmente complexa, difícil ou ruim mesmo que eu tive numa outra vida. Digamos que eu cometi um homicídio em uma outra vida. Digamos que isso tenha acontecido. Eu fico então com esse karma negativo, com esse débito para saldar, digamos assim. E quando eu venho para essa experiência encarnatória, eu venho com todas as emoções e todas as sensações e os traumas e todos os aspectos densos que me conectam a um karma, me conectam a um débito. E às vezes, essas sensações e emoções todas, elas nem sempre são conectadas só a um débito. Mas pense que, às vezes, ela pode ser conectada a um crédito. Então imagine, eu dei um exemplo antes de que eu cometi um homicídio, mas a gente pode pensar também que alguém pode ter cometido um homicídio comigo. E aí, em tese, eu teria um crédito. Só que esse meu crédito, ele ainda assim
está regado a muitas energias complexas, a tristeza, a dor, ao trauma, a todo aquele sentimento que envolve aquele acontecimento. E quando a gente faz esse ciclo quântico de oração, a gente libera esses sentimentos, essas densidades. Tudo isso que acaba ficando digamos assim, uma sujeirinha astral no nosso campo energético, nos conectando a questões densas e fazendo com que seja mais difícil liberar e reequilibrar esse karma. Então, quando a gente faz esse ciclo de oração, não significa que eu vou zerar os meus débitos ou que eu vou eliminar todas as minhas contas a pagar, digamos assim. Eu não gosto muito desses termos, mas eu acho que para a gente compreender de forma mais fácil, essa colocação cai bem assim. Então não significa que eu zero os meus créditos, os meus débitos, enfim, mas significa que eu limpo as densidades, as emoções, tudo aquilo que acaba densificando o meu campo energético e me conectando de forma pesada e negativa com aqueles acontecimentos, tornando mais fácil o reequilíbrio energético, tornando mais fácil que eu supere alguns traumas, eu supere algumas questões difíceis, algumas relações complexas com algumas pessoas. Então, torna as coisas mais leves. E é por isso que é um ciclo tão importante que a gente faça, quanto um ciclo de São Miguel Arcanjo, por exemplo. Eu nunca tinha tido essa experiência, né, em ter feito esse ciclo, e eu acho que essa oração, ela se tornou o meu xodó. É uma das orações preferidas na minha vida. Ela tem palavras, todo o emocional que é envolvido nela é muito bonito, transmite muita leveza, justamente porque trabalha nessa purificação. A oração é lindíssima, eu vou deixar ela linkada aqui nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo também, para que se você sintonizar, né, ressoar com toda essa energia e quiser fazer os 21 dias, eu vou deixar ela aqui para que você possa escutar. Então, se tornou a minha oração favorita e eu amei fazer esse ciclo, apesar de ter sido complexo e difícil em diversos aspectos, porque, querendo ou não, é uma limpeza, mas eu adorei. É uma oração assim que eu adotei para quase todos os dias da minha vida também, depois do ciclo. Então, eu acho que deu para entender um pouquinho aí do outro lado como é um ciclo, para que ele funciona e para que esse ciclo em específico funciona também e como foi para mim fazer. Então, se você precisa de uma mudança, de uma limpeza, se a tua vida está um pouco travada, muitas vezes a gente precisa sim da ajuda de São Miguel Arcanjo do Raio Azul para fazer essas libertações, essas limpezas e trazer proteção para nós, mas muitas vezes a gente precisa fazer a limpeza dessas densidades também. Eu achei esse ciclo lindo, poderoso e maravilhoso participar dessa experiência. Então, se você sintonizou e sentiu que precisa fazer isso também, acessa a oração aqui embaixo, aqui nos cards, e entra na comunidade do santuário para você fazer parte de um grupo que faz dessas transformações uma jornada de vida. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha feito sentido para você e desejo do fundo do coração que essa oração possa trazer tanta transformação e tanta alegria para a tua vida quanto trouxe para a minha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!